já é subsolo, mas ele é feito nos nossos contatos que nós temos com outros parlamentares. Você vê que é difícil o deputado entender uma realidade que ele não conhece. Essa é uma outra questão que eu acho que o Brasil precisa, em algum momento, pensar, é criar a figura de um comercializador de petróleo. Esse exemplo eu passo que é de fácil percepção com o mercado do leite, né? Normalmente, não bacia produtora de leite tem um laticínio que é grande, mas ele não compra do pequeno produtor porque o volume é pequeno. Então tem um cara com um caminhãozinho que passa de fazenda em fazenda, pegando lá os seus 2 ou 3 galões e transformando isso num volume maior para viabilizar essa relação de comercialização, né? E por último, mas não menos importante, são as questões do não comissionado no Brasil que estão, de certa forma, hibernadas aí, que a gente precisa resgatar. Desculpe se eu avancei meu tempo, mas agradeço, coloco os meus contatos aí para interagir com vocês de alguma necessidade que vocês tenham posterior aqui. Bom, pessoal, vamos dar continuidade. Antes da presença da IPET, está participando do evento, eu queria convidar o senhor Márcio Félix, secretário de Petróleo e Gás do Ministério de Minas e Energia, que vai falar sobre a visão e contribuições do Ministério para o setor onshore do Brasil. Bem, boa tarde a todos. Uma alegria estar aqui em Mossoró para discutir esse tema aqui da produção, exploração e produção terrestre. Como foi falado aqui, nós tivemos uma participação num debate sobre a atividade terrestre lá durante a Rio Oil & Gas, onde alguns de vocês estavam presentes, né? O deputado Pedro Rosado, por exemplo, estava lá, e eu falei que, vamos dizer assim, a gente tem muitos desafios lá na Secretaria de Petróleo, Gás e Biocombustíveis. Nós temos vários programas, várias iniciativas que estão em curso. Nos biocombustíveis, a gente tem um programa, uma iniciativa Renova Bio, que vai ser lançado nos próximos dias, nos moldes do Gás para Crescer, ou seja, ouvindo as diversas associações de gás ao etanol, biodiesel, e depois, com consulta pública, traduzir isso em diretrizes, em políticas estratégicas para que a gente as submeta ao Conselho Nacional de Política Energética oportunamente e vire um norte, uma visão estratégica do país em relação a esse tema. Temos também uma outra iniciativa nascente, que ainda não tem divulgação, mas já estamos trabalhando, que a gente está chamando de combustível do Brasil, que é a questão da discussão do refino e distribuição, vis-à-vis também as mudanças no setor e particularmente as mudanças que a Petrobras está empreendendo de não mais se responsabilizar pelo abastecimento nacional. Então, a União tem que se responsabilizar por isso, junto com diversos atores, tendo a Petrobras como protagonista ainda, por muito tempo. Na área de exploração e produção, antes de entrar na exploração e produção, na área de gás como um todo, a partir da exploração e produção mais do mid, downstream, quer dizer, as redes de gasodutos, as plantas, os terminais de GNL, enfim, a ida até o mercado. O gás é um grande desafio, que a gente tem uma iniciativa chamada Gás para Crescer, passou por consulta pública agora durante o mês de outubro, ela no dia 7 e 8 de novembro foi concluída, estamos sistematizando para levar isso ao CNPE para submeter a apreciação do Conselho Nacional de Energia no dia 12 de dezembro, que é a data prevista para o próximo CNPE. Dentro da área de exploração e produção, nós temos as rodadas. Então vamos ter a 4ª rodada de campos terrestres marginais. Acho que temos campos aqui no Rio Grande do Norte também. Essa rodada deve acontecer por volta de março de 2017. E nós temos a 2ª rodada do pré-sal, que tem 4 áreas chamadas unitizáveis, onde tem descobertas em áreas sob concessão que se estendem a áreas que estariam sob o regime de partilha. Carcará,
sapinho-ar, gato-mato e tartaruga mestiça. E também a 14ª rodada de licitação de concessões, onde a gente tem áreas espalhadas pelo Brasil, onshore e offshore, inclusive aqui no Rio Grande do Norte, no onshore Potiguar, e áreas contíguas ao do projeto Topázio, tanto no Espírito Santo, como na Bahia, como em Sergipe e no Rio Grande do Norte, para dar mais competitividade a essas áreas que estarão em mãos de terceiros, aí, esses campos que a Petrobras colocou em disponibilidade no projeto chamado Projeto Topázio. Para fazer isso acontecer, tivemos que discutir e regulamentar a unificação dessas áreas do pré-sal. Essa resolução também já está pronta, foi bastante discutida com a indústria e está sendo encaminhada para apreciação do CNPE de 12 de dezembro, assim como o Gás para Crescer. As rodadas do ano que vem, essas que eu mencionei, vão estar, a aprovação dela também, as aprovações vão estar submetidas ao CNPE. Temos a discussão sobre a cessão onerosa, aquela capitalização da Petrobras foi feita, que foi um contrato onde a Petrobras pagou 42 bilhões de dólares para ter o direito de produzir até 5 bilhões de barris de óleo equivalente, e isso está sendo rediscutido, e são cifras muito significativas, então é uma discussão também muito, muito intensa, até porque essa área, onde a Petrobras tem lá, vamos dizer assim, o direito de explorar e produzir esses 5 bilhões de barris, essa área já contempla um volume praticamente o dobro desse aí, ou seja, em vez de 5 tem 10 bilhões de barris. E isso, vamos dizer assim, precisa ser equacionado em um volume muito, muito significativo. Temos o conteúdo local, que é coordenado pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, e esse é o PDFOR, o Programa de Estímulo e Desenvolvimento da Cadeia de Fornecedores do Petróleo e Gás no país, que mais ou menos substitui, é um sucedâneo do PROMIP, e o PROMIP ainda está adormecido, hibernado, não foi encerrado. Então isso está também em consulta pública, o conteúdo local, de uma forma mais simples, mas até essa sexta-feira, que entrar no site ou do Ministério da Minas e Energia ou do MDIC, pode ver lá o que está lá. Então tem um monte de sugestões, um monte de gente se movimentando em relação à questão do conteúdo local. Enfim, tem a relação com o Estado do Rio de Janeiro, pelo gigantismo da indústria lá e pelas dificuldades, paradoxalmente, que o Estado está passando. Então a gente tem lá uma frente de diálogo com o Estado do Rio, no sentido de evitar que medidas extremas acabem assustando a indústria. Então esse é um debate também que nós estamos participando. Bom, e aí tem o onshore, que é como é que o onshore fica no meio de tudo isso aí? Pode pensar, é pequeno, é menor, talvez tenha recebido menos atenção. O Anabal mostrou aqui que a gente, quando, salvo engano, o deputado Betinho Rosado, pai que é o contrário, né? Betinho é pai do Beto. Mas colocou ou trabalhou lá para ter uma emenda, ter o tal do artigo 65 na lei da partilha, que tivesse algum estímulo, algum incentivo à indústria terrestre. E, como foi mostrado aqui, a ANP fez um dever de casa ainda em 2010, o Ministério fez no início de 2011, a lei foi promulgada no final de 2010, e de lá para cá isso ficou adormecido, foi levado ao CNPE, o CNPE não, quer dizer, aprovou, mas leva para o CNPE, a aprovação do CNPE até falou, é levado ao Presidente da República, e aí ficou 3 anos sem aprovação. Isso voltou, o fato é que esse caso não foi encerrado. A gente está no período assim das acabativas, né? Então muitas iniciativas aí de 2, 3, 6 anos de discussão. Eu esqueci de mencionar mais 2 importantes aqui, só para ver o desafio que nós temos. A comercialização do óleo e gás da União da partilha, que até agora não tinha uma decisão. A gente está trabalhando para colocar, não está 3 anos de discussão. A União já deixou de arrecadar aí uns 400, 500 milhões de reais em 2015, 2016,
somando com o ano que vem, daria quase R$1 bilhão, se a gente não chegar a um entendimento sobre essa questão da comercialização. Então isso também está indo para as acabativas. Então essa questão do onshore, ao ir nesse evento lá da Rio Engage, uns 19 dias atrás, ou 20, eu disse assim, olha, a gente, para mostrar a importância, a gente vai aonde o onshore está. Então vamos a Mossoró, vamos a algum local da Bahia, que falaram em Mata de São João, vamos a algum local de Sergipe, vamos lá ao norte do Espírito Santo, e São Mateus, Linhares, enfim. E para mostrar a importância e vir debater e ouvir sugestões. Eu disse lá, e repito aqui, a gente precisa da energia de vocês, porque nós temos muitas frentes e não conseguimos dar conta de todas. Então nós precisamos consolidar um documento até o início de dezembro, para que a gente lá em Brasília, com a presença da Frente Parlamentar, do Petróleo e Gás, a gente com o deputado Beto Rosado, enfim, com os parlamentares que puderem estar presentes, a gente lá no... Porque o governo também tem uma preocupação, tem vamos dizer assim, fazer um resgate, um trabalho com o Nordeste. E o onshore é Nordeste. O norte do Espírito Santo é na área da Sudene, até o Maranhão, quer dizer, tem lá a parte do estado do Amazonas, mas é uma outra realidade. Mas essa discussão que a gente tem aqui, inclusive falando do Maranhão, a gente agradece a presença aqui do pessoal da Eneva, porque é um grande desenvolvimento que tem sem que a Petrobras tenha participado. Na verdade, talvez a Petrobras nem acreditasse muito que tivesse reservas comerciais lá. E isso já é uma grande realidade. Produz cerca de 8 milhões de metros cúbicos por dia, é uma superprodução para a terra, e isso, inclusive lá no Ministério da Minas e Energia, que tem muitos quadros nas paredes, muitas fotos de FPSOs, de unidades da Petrobras, normalmente offshore, eu falei, não, eu quero ver o onshore aqui. Então, a Eneva, né, que opera lá agora, o nome da empresa que opera lá os campos, os gaviões lá da Bacia do Parnaíba, já me levaram lá uma foto, um post, está lá na nossa antessala, e faço aqui também um apelo para que tenha alguma imagem aqui de Mossoró, que a gente possa, de uma área de produção, alguma coisa que a gente possa colocar lá para mostrar a importância, mesmo que simbólica, que nós estamos dando. Então nós precisamos fechar essas sugestões, espero estar na Bahia agora no 24, 25 de novembro, para que a gente, no início de dezembro, a gente possa receber essas contribuições, colocar em discussão, uma consulta pública, etc., mas independente disso, levar ao CNPE e aprovar essa versão revisada de tudo que já foi feito, que já passou pelo CNPE, vamos dizer assim, a gente tem que fazer aqui um minha-culpa do governo federal, de isso está 6 anos sendo discutido sem uma solução. Então a gente se compromete a concluir essa discussão, levar para aprovação. Então, independente, não dá para ir para o CNPE de 12 de dezembro, porque teria que estar pronto isso muito próximo, mas já vamos fazer uma apresentação no CNPE mostrando a importância dessa atividade, e as medidas vão ser tomadas independente de ter aprovação ainda do CNPE. As medidas que dependem de nós, por isso que vamos correr com os comentários em relação ao conteúdo local, os comentários em relação ao edital de licitação da 14ª rodada, para que a gente possa ter, finalmente, a indústria onshore com seu valor, e a gente tem aqui o Brasil com sua dimensão continental, com seus 5 milhões, sei lá, 8 milhões de bacias sedimentares prospectáveis, 5 milhões de quilômetros quadrados, considerando o offshore também, e cerca de menos de 5% que a gente tem alguma atividade. Então a gente tem muito para aprender, muito para pesquisar no Brasil, sem entrar ainda nos não convencionais, talvez mais à frente, é uma outra discussão, mas como convencional a gente tem muitas oportunidades e a gente precisa ir atrás delas. Então, nosso compromisso é levar essa discussão
transformar em ações tudo que for possível no curto prazo, para que o emprego... hoje mesmo, por coincidência, eu recebi um e-mail de uma jovem estudante aí da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, não sabia nem que eu estava aqui, mas ela estava em Brasília e conheceu uma pessoa que me conhecia e tal, e contou a minha história, como é que eu fui parar na indústria do petróleo, no momento que eu me formei em 1980, em engenharia eletrônica, na telecomunicações, as portas se fecharam, era a tal da década perdida e ninguém tinha avisado para a gente quando eu estava lá na faculdade, e a gente teve que migrar para o petróleo e passei uns bons meses desempregado e até que consegui um emprego numa empresa que prestadora de serviço da Petrobras lá em Macaé. Depois fiz o concurso da Petrobras, eu sou empregado da Petrobras, estou cedido ao governo federal, e então estou na Petrobras desde 1º de fevereiro de 1983, um longo período, e essa garota, a Jéssica, disse assim, que queria conversar comigo, e assim a gente recebe muitas e muitas pessoas, quase que diariamente, falando da situação que está vivendo a sua empresa, a sua carreira profissional, a pessoa que entrou, acreditou, tem uma competência, tem, enfim, tanta coisa feita. Então a gente tem a obrigação no Brasil, alguns falam, não, mas sem a Petrobras vai ter menos emprego. Pode até ser, mas se a gente tiver uma área muito maior sendo trabalhada, eu acho que a gente vai compensar o número de empregos, a gente vai ter uma produtividade maior, vai conseguir conviver com preços de petróleo baixos, como já convivemos no passado. Enfim, já tivemos preço de petróleo cerca de $10 o barril no final da década de 90, e o mundo não acabou. Os campos até estiveram à venda da Petrobras e acabaram não sendo vendidos, e agora estão sendo vendidos. Vamos ver se realmente os negócios vão ser fechados, como parece. Mas o petróleo está onde ele está, o gás está onde ele está, e a gente tem que ir buscá-lo e transformá-lo, porque lá debaixo da terra ele não tem valor. Então ele precisa ser retirado, refinado, o gás precisa chegar ao mercado para que a gente possa... O próprio gás é um agente indutor de desenvolvimento, é o combustível da transição para uma economia de mais baixo carbono. Então a gente tem essa grande oportunidade, mas a janela de tempo é curta. Então a gente precisa, nos próximos poucos dias, fechar esse documento, quais são efetivamente essas demandas, para que a gente vá lá, vocês entreguem lá ao ministro, para fazer um ato de reforço à importância dessa temática aí da produção, da exploração e produção terrestre, e assim a gente vai voltar a florescer, ver tudo que foi investido, a infraestrutura que tem aí, o trabalho que as universidades desenvolveram, Rede Petro em vários lugares do Brasil, Sebrae, enfim, tantos e tantos empreendedores que construíram sua trajetória, os profissionais da indústria como um todo. Então a gente tem a luz pela frente, e boa parte depende de nós. Então a gente, independente do preço do petróleo, independente da situação da Petrobras, a indústria brasileira de petróleo e gás, ela vai prosperar, e a passagem hoje aqui por Mossoró, ela me traz energia, a gente vendo a vegetação, vendo coisa. Eu lembro do Euclides da Cunha, que dizia, né, naquele livro lá sobre Canudos, que o sertanejo é antes de tudo um forte. Então a pessoa que está aqui, com certeza é muito mais forte do que quem está num local mais favorável, mais, enfim. Então o que está construído e feito aqui é para ficar e se irradiar por outras regiões do país. Então eu vou terminar aqui e também dizer que algumas pessoas de outros lugares do Brasil estão aqui. Então eu queria registrar a presença aqui do José Antônio Figueiredo, meu ex-chefe, por muitos anos, e uma das pessoas mais competentes que eu conheci na Petrobras. E ele, enfim, eu não sabia nem que ele estaria aqui, foi uma grata surpresa. Então ele está aqui tem um significado também que eu acho que a gente deveria refletir
porque ele está vendo, assim, o onshore. Ele sempre trabalhou mais no offshore, mas ele está vendo isso também é emblemático. Então, gente, eu queria agradecer a oportunidade e depois passar agora o deputado Beto Rosado vai falar sobre o projeto de lei dele, que acho que é importante, a importância da discussão, importante o papel da Frente Parlamentar Petróleo Gás Natural, e ficaria à disposição para o debate que deve ter em seguida. Espero não ter passado aqui do meu tempo aqui. Obrigado, gente. Dando oportunidade, convidamos o deputado Beto Rosado para falar do projeto de lei 4663 de 2016. Boa tarde a todos. Gostaria aqui de agradecer a presença de todos que vieram, reforçar aqui a importância desse debate, que no início só tínhamos conversas com os sindicalistas, né? Então já estamos chegando na fase boa do debate, com quem realmente está trabalhando na área, interessado nessa produção e na restauração desses empregos que nós já tivemos um dia. O nosso secretário aqui, Márcio Félix, que foi muito importante sua presença aqui hoje, de um debate, de um fórum onshore que tivemos no Rio de Janeiro, automaticamente já se propôs a vir a Mossoró, entendendo o protagonismo da nossa cidade, da nossa região nessa exploração de poços maduros, poços em terra. Então já estamos agora discutindo essa importante ação, essa importante obra que vamos ver se tornar realidade. Como a Anabal disse aqui, isso é praticado amplamente em todos os países que são desenvolvidos, que têm estratégias de exploração com empresas estatais fortes, mas isso é distribuído com empresas menores, empresas terceirizadas, como quem a Anabal já explicou. Grande trata com grande, pequeno trata com pequeno, e aqui nós temos essa exploração de poços maduros que é pequena e que não interessa mais a Petrobras. O Nordeste é protagonista dessa exploração, dessa geração de energia dos hidrocarbonetos, que infelizmente um dia vai acabar. E nós aqui hoje, muitos de nós, iremos estar vivos já vendo a escassez desse bem que nós temos nesse planeta. Mas não deixaremos de ser protagonistas, porque a geração de energia eólica, a geração de energia fotovoltaica, essa sim será no futuro o grande filão da geração de energia do mundo. Eu cito aqui a Alemanha, que já anunciou que sua frota automobilística vai deixar de ser feita por veículos movidos a hidrocarbonetos, e será toda de energia elétrica, proveniente aí de... O Brasil é um grande produtor de energia das águas, né? Hidroenergia, mas o fotovoltaica representa aí 2%, a energia eólica 5%, mas isso vai aumentar muito, e o Nordeste vai ser muito forte. A Bahia, que tem a carta de ventos mais atualizada, já anunciou que pode gerar aí quase 300 gigas, quase a metade do que o Brasil precisa para suprir toda a sua demanda. Então, o futuro é isso. Mas nós, aqui, nesse momento, 2016, precisamos explorar essa energia dos hidrocarbonetos, que vale dinheiro. Possa ser que no futuro, 50, 60, 70 anos, isso caia de preço, diminuída pela demanda, isso diminui, mas nós temos esse bem hoje. E nosso povo precisa dessa exploração. Foi criado um mercado, foi criada as faculdades, foi criados os oleodutos, o passivo que já foi feito, e hoje esse mercado está parado, porque a Petrobras, uma empresa estatal forte, importante para o país, entendeu que o custo estava muito elevado para ela, e esses poços maduros de baixa produção não eram mais interessantes. Então
essa luta e essa discussão que se iniciou muito pelo meu pai, que foi parlamentar e tinha esse diálogo, agora continua com Beto Rosato. Quando entrei na Câmara Federal, nós discutimos junto com a ABPIP, principalmente porque reunia aquele conjunto de empresas já operando, e nós montamos a frente parlamentar com um conjunto de parlamentares e senadores, e daí deu-se o primeiro projeto, que é o 4663, um projeto de lei já pensando nos diversos âmbitos para flexibilizar essa exploração pelos produtores que vão para os postos maduros. E é bom dizer, aqui com certeza está uma plateia de nível técnico muito avançado. E eu já disse no primeiro seminário, eu sou engenheiro agrônomo, então eu já digo isso para tirar o peso de que a parte técnica mais avançada eu não vou adentrar. Eu disse a Anaval, só entendo de 10 metros de raiz, se for pivotante, né? Mas lá na fazenda nós já furamos uns poçozinhos do Arenita Sul de 300 metros, então já estou um pouquinho mais avançado, viu, Anaval? Então essa exploração é importante e nós precisamos fazê-la, porque nós temos esse nível técnico. A mão de obra, muitos de vocês aqui, empresários, já colocou funcionários importantes, como diz no popular, de coração partido para fora da empresa, porque não tinha mais mercado. Mas o mercado ainda existe. Nós temos aí produção, haja vista que nos Estados Unidos tem uma média nacional no país de explorar até 70% das reservas. No Brasil, a Petrobras explorou uma média inferior, dizem em torno de 30%, 40%. Então existe ainda muito óleo lá no nosso subsolo que pode ser explorado, e isso dá um horizonte aí de torno de 50 anos para a gente ter esse grande mercado. Então, por isso, entendendo a necessidade, entendendo os empregos, quando o Michelson aqui já me apresentou dados que Mossoró tem mais de 13% de demissões acima da média estadual, que eu tenho certeza que já foi empurrada para baixo por conta da média do município de Mossoró, e que é muito superior à média nacional. São aí 16 mil desempregados só nesse ano, e a Petrobras tem forte impacto, acredito eu, em torno de 7 mil postos de trabalho perdidos só na Petrobras. E isso a gente vê em todo o comércio, em toda a cidade, nos prédios, os apartamentos para alugar, as casas sendo abandonadas. Nós estamos diante de uma crise, e muito avançada, piorada por conta da questão do petróleo em terra. Então, eu levei essa luta, levei essa busca para a Câmara Federal de tentar repor esses postos de trabalho. Já falei aqui, avancei bastante na minha apresentação, a questão dos postos de trabalho, redução dos royalties. Mossoró tem um histórico no início de até 3,5 milhões mensais só de reposição dos royalties. Hoje nós recebemos em torno de 800 mil reais. Então isso, um gestor público, tem um impacto muito forte. E nós estamos vivendo isso, vendo aí nas campanhas a dificuldade de se gerir com essa falta de recursos. Então acreditamos que essa reposição dos postos de trabalho, reposição da exploração, vai dar esse retorno de royalties, o retorno dos empregos, o retorno do comércio da cidade funcionando. A transferência da exploração dos campos maduros para os produtores independentes é essa a busca do projeto, flexibilizar. A Petrobras tem buscado já essa solução. Depois que nós apresentamos esse projeto ano passado, esse ano na Câmara, a Petrobras anunciou o projeto Topázio, que é exatamente a venda de campos terrestres para produtores independentes, para empresas privadas. E isso está em andamento, muitos de vocês já têm contato com esse projeto, e o momento hoje é que as empresas já estão cadastradas, as empresas que vão poder participar desse leilão, e haverá um leilão para a venda. E aí, a partir desse momento, vai iniciar a exploração desses campos que estavam parados, muitos deles, e vai, se Deus quiser, haver essa retomada dos empregos.
o nosso projeto de lei tem esse objetivo de criar um novo marco regulatório, porque nós temos que trabalhar em todas as áreas. Não vai ser fácil uma empresa atuar, haja vista que a Petrobras foi uma empresa monopolista durante tantos anos. Então, a questão dos transportes, a questão do refino do petróleo, tudo isso tem que ser debatido nesse projeto para que a gente possa garantir que as empresas tenham viabilidade nesse mercado, que não vai ser fácil. As dificuldades enfrentadas pelos produtores com o atual modelo de concessão da Petrobras, todos os oleodutos, todas as empresas Transpetro que transporta até as refinarias, a Petrobras é responsável por 98% do refino de petróleo do país. Então, todos os produtores